Beleza. Pessoal, então é o seguinte, ó, então aqui está conectado. O que eu fiz inicialmente, como vocês devem lembrar? Eu liguei a máquina nesse botão, lembrando que ela é 220, isso aqui é de menos, mas só para vocês terem ideia. E aqui começa a brincadeirinha. Então, quando a gente liga o equipamento, que foi que a gente viu 2 vezes só, quando a gente entrou no Covid, eu vou tirar como é mais fácil, a gente clica aqui no Task. O Task é o programa que vai estar comunicando o equipamento com o computador, tá? Então ele vai abrir isso daqui e eu tenho aqui o meu Task pronto. O que acontece aí? E para você ver se realmente está tendo a comunicação, a gente vê que tem um botãozinho verde piscando aqui, tá? E aí eu consigo estar variando, subindo para cima e para baixo, certo? E a partir disso eu vou conseguir ajustar qual que é a distância que tem que estar o meu equipamento com o meu material. Perfeito. Voltando à parte do software aqui, eu tenho alguns métodos aqui cadastrados, tá? Então o método em si que a gente vai estar brincando aqui, eu até coloquei garrafa, tá? Então a gente tem, por exemplo, compressão fosfato, que a gente fez disquinho de fosfato, eu não tenho mais ele aqui, a gente comprimiu. A gente fez com garrafa que eu uso para aula, lembrando que essa máquina aqui ela via FAPES para pesquisa, mas eu coloco para aula porque a gente não tem outra máquina aqui. Eu até solicitei, mas não foi aprovado. A faculdade não comprou, né, reitoria. Então aqui eu tenho compressão, tração e etc. E aí a gente vai usar a compressão garrafa, certo? E aí a compressão garrafa, o cadastro que a gente fez aqui pro programa, na verdade, né, a edição, então seria para a célula de 2 toneladas, tá bom? Então eu vou aqui, novo arquivo, e vou colocar garrafa, por exemplo, meu Deus, garrafa Bonafonte. Bonafonte. Fonte. Beleza. Aí começam os pontos importantes. Vocês lembram que eu tinha relatado para vocês? O que a gente vai definir? Vamos definir tipo fim de curso. Como que a gente define o fim de curso? Então, para definir o fim de curso, eu vou estar segunda função, perto aqui o FC, que na verdade é o retornar, porque quando eu aperto a segunda função, o botão que era retornar vira FC, igual o shift na calculadora. E aí eu consigo estar definindo aonde que vai ser o meu máximo e o meu mínimo. Lembrando que o último toque vai definir para o seu máximo e mínimo. Então, por exemplo, se eu peguei aqui, eu abri o fim de curso, agora eu fecho, esse é o fim de curso para cima. Ah não, mas eu quero o fim de curso para baixo. Então eu vou e, por exemplo, eu paro aqui. Aí eu fecho, é o fim de curso para baixo, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir o fim de curso para cima e o de baixo. Primeiro, vamos definir o de cima. O de cima eu vou deixar bem rente a minha garrafa. Beleza? Então aqui, fechei. Opa, peraí, vou abrir de novo. Como vocês lembram, o último toque é o meu fim de curso. Então eu vou dar para cima, agora eu fechei. Porque da forma que eu coloquei, o fim de curso era para baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir um fim de curso para baixo, porque eu tenho que ter a garantia que um prato não vai bater no outro. Se bater no outro, eu tenho o risco de quebrar minha célula de carga. Bem, eu acho que essa altura aqui é suficiente para estar rompendo a minha garrafa. Então eu vou e fecho o meu fim de curso. Ok? Então agora vamos para o interessa, amassar minha garrafa de Bonafonte. Depois na aula que eu vou dar síncrona, eu posso explicar passo a passo para vocês a questão do fim de curso, para vocês relembrarem. Que eu lembro que na aula presencial, vários de vocês ficaram em dúvida. Vamos aqui para o software, por favor? Bem, então aqui para o software, vou colocar aqui a máscara para não contaminar ninguém. Então eu vou aqui, ensaio, comandar ensaio. Ele vai perguntar qual é a velocidade que você quer. Eu acho que o máximo que ele coloca, ele dá é 100. Então eu dou OK. E aí eu vou para quê?
eu posso clicar de novo no ensaio, incomodar ensaio, ou eu posso apertar o verde. Mas antes disso eu vou exibir os parâmetros, força, zerado, e posição, zerado, tá? Então vamos lá, vou apertar o verde, por favor. Ixi, o que aconteceu? Acho que ele já caiu. Então deixa eu pegar e trocar, vou colocar outra garrafa. Isso aqui vai mais. E vou passar as áreas para vocês. Vamos lá de novo. Vou mudar ensaio. Velocidade 100. 0, 0. E vou novamente com essa garrafa. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que com aquela garrafa ele já parou e essa ele está deformando? Será que é característica do material? Um é mais dúctil, o outro é menos dúctil? Então essa é outra pergunta que vai estar para vocês responderem. Eu tinha uma garrafa de Gatorade, não sei onde está, mas vou procurar, talvez a gente faça também. Beleza, tá. Então, ó, a gente pode verificar aqui o gráfico que a gente teve. Então tá uma força em torno de 10, eu vou até modificar aqui esse gráfico pra gente ter mais fácil. Vou colocar até 10 e aqui a deformação eu vou colocar até 50. A gente vê como que fica o gráfico. Ixi, mais que 10. Vou colocar 15. Isso vai de 50 ainda? Vou colocar 100. Beleza, o que a gente consegue verificar aqui, ó? Que a gente teve uma força máxima de compressão da minha garrafa em torno de 11, mais ou menos aqui. E aí vocês vão ter que medir o módulo de Young, que é essa parte elástica em si, tá? E também vou querer saber o quanto que ela deformou, tá? Mas para isso, para ter todos esses parâmetros, eu vou estar passando para vocês a área, a altura, como já vou falar para vocês, mas vou ter que passar aí, vou digitar. A área disso daqui é 7 por 7, então 49 centímetros quadrados. Lembrando que tem que mudar para metros. E a altura que a gente utilizou é 23, tanto esse quanto o outro, certo? Então eu vou passar esses dados para vocês. E aí também eu vou cortar esse vídeo, daqui a pouco, mas antes de cortar, eu vou encher de água e a gente faz o teste final. Tudo bem? Então é isso daí. Perfeito.